Então, vamos lá, pessoal. Ambição, né? Humildade, quais são as relações que tem em relação a isso? Deixa eu iniciar para vocês aqui. Vou colocar um trechinho de um vídeo só para a gente começar a entrar no clima. Por que eu estou em pé aqui? Alguém sabe? Fica mais alto. Não? Obrigado pela participação. Eu estou em pé na minha mesa para me lembrar que devemos ver as coisas constantemente de um modo diferente. O mundo parece muito diferente aqui de cima. Se não acreditam, venham ver vocês mesmos. Venham. Venham. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Cavalheiros, vocês devem procurar encontrar suas próprias vozes. Porque quanto mais esperarem para começar, menos chances vocês terão de encontrar. Thoreau disse, a maioria dos homens leva uma vida de tranquilo desespero. Não se deixem levar por isso. Reajam. Não se matem como os lemingues. Olhem ao seu redor. Muito bem, seu Frisky. Obrigado. Precisam se lançar e descobrir novos campos. Além de suas composições, quero que componham um poema de vocês. Um trabalho original. Eu vim buscar as minhas coisas. Devo voltar depois da aula? Pegue agora, Sr. Keating. Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal... Sr. Keating, eles forçaram todo mundo a Silêncio, Sr. assinar. Anderson! Por favor, acredite em mim. Eu É verdade. acredito em você, Todd. Saia, Sr. Keating! Mas a culpa não foi dele. Sente-se, Sr. Anderson! Mais uma indisciplina dessa e qualquer um será expulso desse colégio. Oh, capitão, meu capitão. Sente-se, Sr. Anderson! Não se atreve! Está me ouvindo? Oh, capitão, meu capitão. Sentem-se! Sentem-se todos! Eu quero todos sentados! Não estão me ouvindo! Obrigado, cavalheiros. E aí, pessoal, o que apresentou esse vídeo aí é o que eu quero mostrar para vocês, tá? Geralmente, o que mais acontece é que nós estamos presos a diversos sistemas na nossa vida. O sistema não é somente o familiar. Não é somente o familiar. Você está preso num sistema tanto na família, quanto no ambiente de trabalho, na vizinhança, no ciclo de amigos. Tudo é um sistema. E muitas vezes, quando nós pensamos diferente de um sistema, nós não nos sentimos pertencentes a ele. Ou a gente é excluído, ou a gente se exclui, né? Ou, para eu pertencer a um sistema, eu tenho que pensar igual àquele sistema. Se eu não falar a língua daquele sistema, eu não vou pertencer a ele. Então, isso nos amarra muito em questões de crenças para que eu busque a minha transformação pessoal. O que esse professor fez? Ele quis mostrar que tem um campo de visão maior do que o de dentro de um sistema. E ele subiu na mesa e mostrou: olhem de ângulos diferentes, amplie o seu ponto de vista. Foi isso que ele quis fazer ali. E ele fez. Ele conseguiu. E o que aconteceu? Ele acabou, e ele pediu ainda para que fizessem um poema
original, um poema deles mesmo, contando algo sobre eles. E o que aconteceu? Cada um teve um ponto de vista. E isso gerou uma determinada polêmica, onde o professor acabou sendo expulso do colégio. Ou seja, se eu não pensar que nem aquele sistema, eu vou ser excluído. E quantas coisas vocês estão fazendo no dia a dia de vocês, sem perceber, para se sentirem pertencentes a um sistema. Que sistema é esse? Até mesmo o sistema próprio familiar, né? Para se manter num relacionamento, para manter aquela amiga de infância que está lá há 30 anos como amigo, né? Ajudou, inclusive, nos momentos mais difíceis. Ok, uma coisa não substitui a outra. Eu pagar com a minha escolha de vida é muito caro. Esse é o maior preço que a gente acaba pagando. E é muito caro fazer isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, um sistema e a gente escutou dizendo assim, a gente nasceu numa família humilde. O que significa ser humilde? Onde a gente está, existe uma crença muito grande frente à humildade, por exemplo, né? Que a humildade está relacionada ao poder aquisitivo financeiro. Quando a gente fala que aquela pessoa é humilde, aquela pessoa vem de um sistema pobre. Isso é financeiro. E humildade não tem nada a ver com isso. Eu tive um grande exemplo, né, que é um dos meus mentores, o Jonas Kass, e eu não esqueço da primeira palestra que eu vi dele, nos primeiros 15 minutos, ele me larga uma frase, que ele era um hippie pobre, e ele parou e pensou, por que eu não posso ser um hippie rico? E aquilo ali me lembrou justamente disso, sobre o que é ser humilde, né? Para ter uma ideia, ele viaja, ele não tem um paradeiro certo, ele tem uma caminhoneta com uma barraca, e ele mora na barraca. E o cara poder aquisitivo enorme, né? E isso mostra ainda mais que a humildade tem a ver com caráter e não com poder aquisitivo. Aí eu parei e pensei, né? A ambição, ela está ligada a isso. Se eu sou ambicioso, eu sou desumilde. Se eu sou ambicioso, eu só penso em dinheiro. Eu faço tudo pelo dinheiro. Quem faz tudo pelo dinheiro não é a ambição, é a ganância. A ganância, a ambição, ela é necessária para todos nós, porque a ambição, ela nos transforma, a ambição, ela nos move, é a legítima situação do ser, fazer e ter. Esses são os 3 caminhos para poder te movimentar. Tu quer transformar a tua vida, tu precisa ser, fazer e ter. Né? Por que isso? A ambição, ela está relacionada com a nossa transformação pessoal. Ou seja, eu quero ser mais do que eu sou, para fazer mais do que eu faço e para ter mais do que eu tenho. Porque o ter, ele é consequência do ser e do fazer. Não tem como a gente ter sem ser e fazer. Não tem. Então, a terceira ordem é o ter. Quem coloca o ter na frente, eu quero ter, quero ter, quero ter. Mas o que tu está fazendo para te ter? Qual é o benefício que tu está levando para alguém? O dinheiro, ele é a consequência. Quando eu coloco ele em primeiro plano, isso não é ambição, isso é ganância. E geralmente se estrepa no meio do caminho. Então, a primeira crença que eu quero que gostaria que vocês olhassem isso, que nem o professor pediu para olhar, de cima. É o próximo nível de consciência. Mas, o que me amarra frente a isso? O que vocês escutaram, por exemplo, frente ao dinheiro? Dinheiro não dá em árvore. Quem aqui não escutou isso? Dinheiro é suado. Para ter dinheiro tem que ter muito trabalho.
Aí a gente aprende em determinados lugares, determinados mentores, que, na verdade, o dinheiro ele é consequência do servir. Que o servir é o quê? A união do ser e do fazer. Isso é o servir. Eu primeiro eu sou, depois eu faço, para eu poder ter. Essa é a sequência. Não dá para inverter essa sequência aí, não. Então, a humildade tu escolhe. Tu escolhe. O que é humildade? Humildade é o servir. Eu tenho que servir. Só que eu sirvo sem tirar a dignidade de crescimento da pessoa. Quando eu faço isso, é quando eu julgo a pessoa pelo que ela está sofrendo, pelo que ela está passando, mas muitas vezes isso fala muito mais sobre eu mesmo do que sobre a pessoa. Muitas vezes nós julgamos a necessidade da pessoa pelo mundo e pela situação em que nós vivemos. Não estou dizendo aqui que não tem que ajudar ninguém, bem pelo contrário. Então, servir primeiro, né? É o fazer que é o segundo, né? Primeiro eu sou, depois eu faço. É o fazer. Né? Só que muitas vezes primeiro eu tenho que ser para depois eu fazer. E muita gente, o que faz? Primeiro faz para depois ser. Muita gente só tem o fazer e o ter. E o ser, onde é que está? Onde é que está o ser? Quem é que cuida de si primeiro? Quem olha para as suas necessidades? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Façam assim para mim. Tem alguém aqui colocando... né? Ó, teve um que colocou no chat, quero Pix. Tem que ser e fazer primeiro. Depois tem o Pix. Né? Primeiro é a doação. Primeiro se faz. Então, a gente tem que cuidar para a humildade não nos tornar um salvador. E o salvador geralmente também está ligado com dependência emocional. Geralmente eu dou aquilo que eu não tenho. E aí a pessoa fica carregada. Quem aqui tem dores nas costas? Quem tem mais dores nas costas aí? Olha lá. Uma levantou a mão. Márcia! Né? Dores nas costas. É um indício, né? Muitas vezes, né? De carregar um peso que não é nosso, de me doar demais e olhar menos para mim. Então, se tu olhar isso, nós temos isso como pessoa, tá? Nós olhamos isso como casal, num relacionamento, e principalmente no sistema familiar. Geralmente, aquilo que me falta é o que eu busco nas pessoas. Falta carinho, me falta o colo, eu me dou muito para as pessoas. Posso me tornar um salvador, isso é pesado. Tá? Conflitos. Quem é que foge de conflitos? Eu não quero conflito. O que é conflito? Conflito é briga? Essa é uma das principais crenças aí de relacionamento, né? Conflito. Conflito, eu já penso em briga. Relacionamento. Vou casar e vou viver felizes para sempre. Amor à primeira vista. Casamento se faz com amor. Quem aqui acha que é isso? Quem aqui busca um grande amor na vida? E esse grande amor tem que cuidar de mim, me dar carinho, me dar atenção, me dar colo. Tá, e onde é que está o compartilhamento aí? Onde está o foco do casal? Onde o casal quer chegar? Como eu vou pensar em casal se eu não penso em mim primeiro? Se eu não penso na minha pessoa, na minha felicidade? Qual é a felicidade de vocês? Em primeiro lugar, vocês são felizes? Quem aqui é feliz, levanta a mão. Vocês encontram felicidade em alguém ou dentro de vocês?
que faltou lá atrás? Como é que é o sistema? Nós temos que aprender a lidar com o desconforto de desconfortar as pessoas. Olha que forte isso. Olha que forte isso. Aprender a lidar com o desconforto de desconfortar as pessoas. Quantas coisas vocês deixam de fazer pensando no que os outros vão pensar? O que a minha mãe vai pensar? O que meu pai vai pensar se eu fizer isso? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Luiz Moura. A minha primeira formação, eu sou farmacêutico. Eu era da área hospitalar e eu tenho pós-graduação em docência e pós-graduação em farmacologia. E eu dava aula para enfermagem, né? E nesse meio tempo, em 2007, 2008, foi uma época muito difícil para mim. Muito, muito, muito difícil. Eu era muito, muito irritado, estourado, e ali eu fui indo. E eu iniciei um processo. Em 2010 eu iniciei um processo. Fazem 12 anos, vai fazer 13 anos, tá? E esse processo me levou a abrir vários caminhos, preencher vários vazios que eu tinha dentro de mim, através de mim mesmo. A olhar pontos de vistas diferentes, aquilo que eu acreditava como verdade e queria impor como verdade em tudo e em todos. Eu sempre busquei a perfeição. Sempre busquei a perfeição. E eu tinha raiva quando a pessoa não fazia as coisas direito. E isso estava afetando, inclusive, o meu trabalho. E tem uma pessoa aqui dentro que ela trabalhou comigo e ela sabe do que eu estou falando. E era demais, galera. Era muito, muito, muito pesada essa situação. E isso foi me levando, foi me levando. Eu fui me especializando, fiz a psicoterapia reencarnacionista primeiro, depois eu fiz constelação, comecei a estudar as constelações, fiz as formações, e eu estou aí, então, há 8 anos eu coloquei meu consultório, eu estou há 3 anos e meio, 3 anos exclusivo, consegui fazer uma transição profissional para terapeuta. Aí eu pergunto para vocês, quando eu coloquei meu consultório há 8 anos atrás, o que será que as pessoas falavam? Imagina, há 8 anos atrás, quando eu coloquei meu consultório dizendo que ia ser terapeuta, imagina os meus colegas que trabalhavam em hospital comigo. E viam o Luiz brabo, irritado, arrogante pra caramba, intolerante no máximo. Sério, tinha colegas que tinham medo de ir na farmácia para falar comigo. Eu era desse cara. Eu era um cara extremamente abusador emocional, cara. Olha o que eu identifiquei. Eu era um abusador emocional pleno, nato. E isso estava me levando até mesmo a pensamentos suicidas antes. Eu tomei medicamentos pesados. E quando eu descobri como é que eu sairia disso, eu pensei, cara, eu não consigo mais trabalhar como farmacêutico, não. E foi um processo, uma caminhada sozinho. Eu não tive um mentor que me mostrasse tudo que eu tinha que fazer. Eu fui fazendo o curso. Ninguém fazia uma terapia sistêmica que nem a que eu faço hoje, o modo que eu atuo, o modo que eu trabalho. Eu não tinha isso lá. Então era um processo longo. Mas eu não sabia onde é que ia dar aquilo ali. Eu não imaginava que um dia eu ia me tornar terapeuta. Mas eu fiz. Muitas vezes eu me peguei na parede, me peguei julgando, cara, será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou trabalhar? Aí o que eu pensava? Cara, eu vou trabalhar como terapeuta porque eu quero mostrar um caminho que ninguém me mostrou e eu não sei quem pode mostrar isso, que é a junção. Só que para eu fazer isso, eu trabalhei meu lado espiritual, eu trabalhei meu feminino. Quando eu me peguei, eu estava muito no feminino e estava me tornando um homem sem ação.
sem atitude. Por quê? Porque eu era um cara arrogante, estressado, raivoso, irritado, achando que eu tinha um excesso de energia masculina. Vamos se equilibrar com o feminino. Fui lá para o feminino. O que aconteceu? Virei o Luiz Zenzão, né? Totalmente zen, espiritual, e esqueci de fazer a ação. Teve uma vez que eu cheguei, achei que eu ia mudar a minha vida fazendo filtro dos sonhos. Para vender. Tu imagina quanto filtro do sonho eu ia ter que vender para poder me manter. Só para ter uma ideia, né? E aí eu me peguei, cara, só um pouquinho. Cadê tua reação? Cadê tua ação? Lá vai o Luiz trabalhar de novo quem? O masculino. E foi quando eu descobri que eu vi tudo isso com constelação, com a área sistêmica, regressão, hipnose, com tudo. Buscando informação, ressignificando, sempre buscando o oculto dentro de mim. E aí, quando eu me deparei com aquilo ali, eu olhei, como é que eu vou fazer isso com o masculino? Foi quando eu me deparei que não existe excesso de energia masculina. Que, na verdade, a agressividade ela deve ser resgatada. Olha o que eu estou falando. O resgate da agressividade masculina. Quando eu falo isso, o que a mulherada pensa, principalmente? Já fica assim, né? Opa, agressividade masculina, que história é essa? Esse cara tá louco. Não é mesmo? Tá estimulando a violência. É justamente isso que eu quero falar. A agressividade masculina não tem nada a ver com violência. Tem nada a ver com violência. Ó, eu era violento, tá? E aí eu tô dizendo isso para vocês. A violência, na verdade, ela é uma reação infantil da energia masculina. Quando ela é usada de maneira imprópria. O que eu quero dizer com isso? A gente usa, o homem usa a violência para zelar pela sua segurança e pela segurança da sua família e do seu lar. Para isso. Para defesa. Para garantir o seu território. Pronto. Ah, mas aí, Luiz, isso é briga, isso é... Não. Qual é as nossas origens? A diferença é que hoje nós não precisamos usar ela com frequência como os nossos ancestrais tiveram que usar. Quem aqui precisa caçar para comer? Fala para mim, levanta a mão, quem precisa caçar para comer? Quem precisa matar pessoas para garantir o seu pedaço de terra para morar? Quem aqui precisa fazer isso hoje? E o quanto isso inconscientemente ainda está presente em muitas, tanto homens quanto mulheres. O resgate da agressividade masculina quer dizer o poder de ação, de execução, de fazer o que tem que ser feito, de trabalhar o quê? Por exemplo, a sua ambição é uma delas. O principal, não só da masculina, quanto da feminina também. A ambição, se tu parar para ver, ela é uma mistura da energia feminina e da masculina. Por quê? Tem o ser é eu. Olhar como pessoa, olhar para dentro, olhar para minhas dores, preencher o meu vazio, ver o que eu preciso, analisar, me dar colo, eu mesmo me dou colo, eu mesmo me dou carinho. É o que eu estou aqui. Esse é o ser. Eu tenho que trabalhar o meu ser. Como é que eu ajo com as pessoas? Isso é energia feminina. O fazer é a ação. É energia masculina. Fazer ou executar. E como está isso nos homens aqui? Sentem que às vezes a mulher parece que fica comandando a casa? Mandando na gente? Né? Parece que a gente não tem reação para nada. Todo mundo parado. E a mulher brigando com o cara. Será que a mulher de vocês tem mais masculino que vocês? Não quer dizer ter mais masculino ou menos masculino. Quer dizer, na verdade, que energia ela está ocupando no relacionamento. Relacionamento amoroso, nós vamos conversar na próxima aula exclusivo somente de relacionamento. Então, vocês estão todos convidados a participarem, obviamente, e podem trazer os cônjuges de vocês aí, com certeza vai ser muito bacana. Tá?
Quais as crenças aí que mais... O que eu estou falando aqui? Quem acha que eu estou falando, quer saber alguma coisa a mais, escreve aqui para mim ali nas mensagens ali. Coloca no chat ali, né, alguma pergunta, um comentário. Como é que tá isso para vocês aí? Respondam aí para mim. Como é que tá isso? Então, pessoal, quero falar um pouquinho mais ali, como eu estava falando antes, sobre a humildade, né? Sobre a humildade principal. A humildade, por exemplo, o que vocês fazem para não parecer desumildes? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu quero fazer um exercício com vocês agora. Vamos fazer um exercício, pessoal? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer o seguinte, então eu quero que todo mundo respire fundo 3 vezes, solte na cadeira, solte os braços, tá? E eu quero que vocês respirem 3 vezes. 3 vezes. Imaginem que vocês estão agora chegando para uma corrida. De olhos fechados, imaginem agora que vocês estão chegando numa corrida. Vocês são atletas e vocês vão correr. Vocês vão fazer uma corrida. Quero que vocês olhem o local onde vocês estão na corrida. Vê se tem alguém com vocês chegando aí na hora da largada. Como é que vocês estão se sentindo nessa largada? Está próximo ao tempo de dar a largada e vocês estão se preparando. Agora vocês tomam a posição da largada. E foi dada a largada. E vocês estão correndo. E vocês observem que ao lado tem uma arquibancada. E vocês olham para essa arquibancada. E vocês estão correndo. Correndo muito. Correndo. Correndo. E vocês olham de novo para essa arquibancada. E observem se tem alguém nessa arquibancada. E vocês ainda estão correndo. Estão próximo à chegada. Está chegando próximo à chegada, ainda não chegou. Agora vocês cruzam a linha da chegada. E observem. Respira fundo 2 vezes, 3 vezes. É uma dinâmica curta e vocês podem ir voltando. Como é que foi para vocês? Alguém quer comentar comigo sobre essa dinâmica, o que passou? Uma dinâmicazinha bem curta, mas que fala muita coisa. Por exemplo, na hora da largada, como é que vocês se sentiram? Tinha alguém com vocês? Quem estava com vocês? E no momento da largada, vocês demoraram para largar? Saíram imediatamente? E nesse decorrer da corrida, quando olharam para a arquibancada, quem estava lá? Tinha alguém na arquibancada? Qual era a reação do pessoal de quem estava na arquibancada? Quem estava na arquibancada? E durante a corrida, você conseguiu chegar com fôlego no final? Parou no meio do caminho? Caiu no meio do caminho? Conseguiu manter o mesmo pique desde o início? Como você se sentiu quando passou a linha da largada? A linha de chegada? Quem estava na linha de chegada? Tinha alguém? Vocês vibraram? Vocês chegaram se arrastando ou chegaram com fôlego?
Ó, enxerguei a minha mãe na arquibancada. Que aprovação, hein? Tem uma busca de aprovação aí. Ninguém Não na foi só a mãe, bancada. não. O pai e a mãe Pai estavam na e a arquibancada. mãe. Olha aí. Olha aí. E na largada, Esther? Na largada, quando fala de corrida, eu tenho um colega que ele é corredor, eu pensei nele, mas no final meu marido estava comigo, correndo. Aí eu cheguei ofegante, porque eu não sou muito fã de corrida também, então eu já pensei que eu estava lá. E ele está dizendo também, que ele chegou sem fôlego atrás do socorrista. Atrás do socorrido, só. Tá E bom. quem que estava na arquibancada? Quem estava na arquibancada? Os familiares. Os familiares dele na arquibancada. Na arquibancada vibrando. Quem mais aqui? Alguém não tinha o familiar na arquibancada? Lise, vamos conversar, Lise? Eu já vou falar, tá, Esther? Eu já vou falar, vou dar o checkmate no finalzinho. E aí, Oi, Lise, tudo? é um prazer estar Que aqui de bom! novo. É um prazer sempre te escutar, te assistir. Gratidão. Assim, ó, eu me senti assim muito acelerada na corrida toda, cheguei sem fôlego. Eu não me senti sozinha em momento nenhum. Eu tinha pessoas competindo comigo, eu sentia pessoas na arquibancada, mas eu não, ninguém me esperou, não tive nenhum parente, não tive nenhum conhecido. Era um público, mas eu não vi ninguém lá. E na largada? Não tinha ninguém conhecido meu na largada, mas eu tinha pessoas competindo comigo, eu consegui visualizar isso, de pessoas competindo comigo ali. Eu me empenhei muito na minha corrida, eu me senti acelerada, ofegante aqui. Porque Fôlego ou sem fôlego? Com fôlego sobrando? Não, eu fui bem, assim, o final é que foi exaustivo, né? Eu cheguei exausta no final ali, quando passou a linha da largada, eu tava, né? E tinha alguém lá na chegada? Não, ninguém me esperou na chegada. Ou seja, autossuficiência enorme. Não preciso de ninguém. Tá tudo certo. Não sei se eu não preciso, mas eu não tinha ninguém. Então, olha só. Que nem, vamos olhar lá. Quem viu aí os pais na arquibancada? Quem estava na arquibancada? Estavam vibrando? Esther, eles estavam vibrando, eles estavam só olhando, vibrando. Isso. E tu te sentiu como vendo isso? Legal? Assim, assim? Assim. Então, quando a gente olha nessa dinâmica arrancada, tá? Aqueles que arrancaram a toda, arrancaram a mil e começaram, no final começou a cansar. Teve alguém aqui que desistiu no meio do caminho da corrida? Se alguém desistiu no meio do caminho, é o procrastinador nota 10. Nota 10. Tá? A procrastinação anda lá nas alturas. Ou seja, eu tenho arrancado e desisto no meio do caminho. Aquele que arranca e começa a cansar e olha para a arquibancada e vê os familiares vibrando, aquilo ali dá fôlego. Ou seja, estou me abastecendo da aprovação. Ó, segue em frente, como se estivessem dizendo assim para ti, segue em frente que está tudo bem. E aí eu consigo ter fôlego. Se não tivesse na arquibancada, será que a pessoa chegaria nessa linha de chegada, por exemplo? E eu chego aos trancos e barrancos, ou seja, estou sempre cansado para ter uma transformação, para ter uma ação, cansado, exausto, né? Quem aqui viu os pais, por exemplo, na chegada? Na chegada. Né? O marido viu o marido junto na chegada. O cônjuge. Isso mostra que tem um caminho. Vocês têm um caminho em comum, um lugar para chegar. Vocês estão juntos pensando num futuro, por exemplo. Agora, a gente olha por como eu estou fazendo isso. Se eu chego cansado,
exausto, e eu estou fazendo algo que ainda está pesado para mim. A necessidade de aprovação, ou fazendo além do que eu preciso, tipo, ou eu estou autossuficiente ao extremo. Nós somos autossuficientes, nós devemos ser autossuficiente, principalmente para as questões particulares. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber me permitir a ser auxiliado, a receber um apoio. Não exigir apoio é diferente de não receber apoio. Não exigir um elogio é diferente de receber um elogio. O importante é o que eu estou fazendo com isso na minha vida. Alguém mais quer comentar? Teve algum caso extraordinário, alguma coisa diferente nessa dinâmica? Quiser comentar? Se alguém quiser comentar, é só abrir o áudio e falar. Luiz, Fala, Paulo. na minha dinâmica, eu larguei bem rápido, né? Mas que nem o que eu vi ali, eu fui perdendo fôlego bem rápido e os participantes tudo passando. E daí depois eu olhei para a arquibancada, que nem vi meu pai ali e tudo mais, e depois eu fui seguindo, mas eu não cheguei em primeiro, mas não cheguei em último, mas eu vi eles passando assim, depois desassociei, olhando de cima e foi pausando assim, sabe? E eu vi todo mundo passando na frente assim e eu ficando de lado. Mas no final me deu uma recuperada, mas não cheguei nem perto do primeiro. Não chegou nem perto do primeiro, olha só. Alguém mais aqui conseguiu enxergar uma comparação para saber colocação, se tinha alguém, se chegou em primeiro, se não chegou? Alguém viu isso? Alguém Eu não teve, sei alguém se- mais? Eu não sei se cheguei em primeiro, mas muita gente chegou depois de mim. Alguém mais? Competitividade. Te considera competitivo, Paulo? Cara, pior que eu nunca me considerei competitivo. Mas para te chegar numa linha de chegada, tu tem que ter exemplos para depois fazer o teu? Tu tem poder Sim, de iniciativa? Ou tu de tem a iniciar, sim. criatividade? E a criatividade tu tem. E execução? A execução é o que peca, tipo, eu digo de persistir nela, né? Ou seja, eu tenho uma ideia que geralmente as pessoas acabam tendo essa ideia, elas executam primeiro do que eu. E depois eu faço. A ideia que eu faço, que eu tenho, alguém tem que fazer primeiro, para eu ter certeza que aquilo ali dá certo. Entendi. Observa isso a fundo. Observar. Que é a execução. O problema está na execução. Tu tem a ideia, tu vai, porque depois tu viu todo mundo passando por ti. E aí depois tu recebeu a aprovação do pai na arquibancada, e aí tu seguiu. Senão tu não ia seguir. Uhum. Tá? Então tem que ter ou alguém te dando exemplo, ou alguém te mostrando um caminho, ou a aprovação dos teus familiares. Alguém tem que dizer assim, ó, cara, é isso aí mesmo, pega e faz. Vai dar certo porque eu já testei. Sabe? Projetos, por exemplo. Observa aí o projeto do marketing, por exemplo. Há quanto tempo estava engavetado isso? Uhum. Né? E aí, Lise, fez Digamos sentido aí? que seria uma busca por uma certa segurança que não existe. Segurança que não existe, exatamente. Uhum. Exatamente. Isso tá ligado a uma, por exemplo, algo relacionado ao masculino, tanto que tu enxergou até o pai, né? Na arquibancada. Tu não enxergou a tua mãe, tu enxergou teu pai. Não, a mãe, tanto que eu peguei e forcei para ela aparecer. Forçou para ela aparecer. Olha aí. Sim. Ó, a busca insana pela mãe, né? Tá? Isso aí tudo, todas essas dinâmicas aí, têm relações com crenças, com traumas, com medos,
vivências passadas que nos bloqueiam, que nos impedem de atingir uma linha de chegada com fôlego, né? Sem perceber, sem necessidade de aprovação, de aplausos. Eu fazer por mim mesmo. Eu fazer aquilo que eu almejo sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Sem se preocupar se as pessoas vão me aprovar em algo. Tá? Essa necessidade de aprovação, ela nos bloqueia para realizar projetos, para viver um relacionamento em equilíbrio, saudável. O que a gente aprendeu, o que vocês aprenderam sobre trabalho, por exemplo? Vamos lá. Se a gente olhar para os nossos pais, em que ano eles nasceram? Calculem aí por cima. Em que ano eles nasceram? Vou fazer uma ideia pelo meu, tá? Eu tenho 41 anos. Meu pai tem 74. E a minha mãe tem 69. Meu pai... 69. O meu pai, ele é de 1948. Vamos pensar como é que era trabalho, né? Se a gente pular um pouquinho antes dele nascer, de 1940 a 45, o que aconteceu no mundo? Só para a gente ter uma ideia, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Era Hitler. Só para vocês terem uma ideia como é que viviam naquela época. Mulheres com saia. Acho que não. Né? Acho que ainda não. Então, como é que era relacionamento amoroso naquela época? Aí, tu imagina naquela época quantas pandemias, epidemias, enfim, foram acontecendo. 20 anos antes, né? Grandes pandemias, e olha os recursos que eles tinham, e olha os recursos que nós temos hoje. E olha os recursos que existiam naquela época. Como é que era trabalho naquela época? Comunicação naquela época? Com quem eles viviam naquela época? Como é que era a convivência, a ambiência? E agora a gente olha para nós. 1980, 70, 90. Acho que de 2000 não deve ter quase ninguém aqui, né? Mas vamos colocar também. Imagina, quanto antes, né? Agora eu tenho um filho, tenho 2 filhos, um de 13 e um de 11. Aí tu imagina eles com 30 anos de idade, daqui a 15 anos, 20 anos para frente. Meu Deus. Será que eu vou conseguir acompanhar esse raciocínio com eles? A gente olha muito deles no celular, né? Na era digital. Mas olha só. O que vai ser daqui a 20, 30 anos? Será que o digital vai sumir? E o que eles vão ter que se preparar? Para o quê? O digital. O problema não está em usar a máquina. Como é que a gente quer que os nossos filhos tenham os mesmos, não digo comportamento, mas eu digo, por exemplo, eu jogava bola no meio da rua, de pé descalço, arrancava os tampão dos dedos e saía jogando. Chutava os paralelepípedos, saía metade da unha. E jogava sangrando mesmo, tá nem aí. Né? Dava uma choradinha de dor e tal e seguia. Por quê? Porque a fome de jogar bola e estar com os amigos era muito maior do que ter que ir para casa fazer um curativo no dedo. Faz isso hoje com o teu filho. Não tem como. Não tem como. Não depende só dele. Naquela época nós não tinha celular, né? A única coisa que tinha, que eu acho que foi onde surgiu o Wi-Fi, né? E o GPS, eu acho que foi onde surgiu o GPS, foi na Havaiana da minha mãe. Que a velha largava de longe e acertava, cara. Não tinha erro, ela não errava uma. Jogava de longe e via. Para mim tinha GPS, aquela Havaiana, só pode. Nem sei se era Havaiana, né? Era a única coisa que tinha GPS. Então ela saía na beira do portão, 8 horas da noite, berrava, Júlia! Era só uma vez.
Na segunda, se tu não viesse, né, a primeira vara da infância e do adolescente, que é daquela época, o mais antigo, sabe, né, que é a varinha de marmelo, aquela lá que chega a enroscar na perna, né? Mas por quê? Imagina a insegurança deles, né? E aquela vez, se tu parar para ver, vamos lá, o meu pai, por exemplo, quando ele nasceu, ele tinha 8 meses de idade quando o pai dele faleceu. Então, tu pensa que o pai dele faleceu em 1948. Imagina naquela época, sem a presença do pai ainda. Como era? Né? Por todas essas dificuldades e tudo. Agora tu olha para nós. Vamos olhar mais para trás de novo. Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas vieram embora de seus países na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, né? As pessoas largavam tudo para cima e entravam dentro de um navio e vieram embora sem saber como seria aqui, sem as mínimas condições, né? E nós hoje, com todas as condições, o que a gente faz da vida? O que nossos pais construíram do jeito deles? Como é que o teu pai iria te dar colo? Fala para mim. Como é que teu pai iria dizer assim para vocês? Eu amo você, meu filho. Eu te amo, querido. Lindão do pai. Não tem como. Ah, não tem como. Ele sabia fazer isso? Não tem como. Tem diversas formas de demonstrar amor. E tu vê que nós, filhos, justamente queremos justamente aquela forma que o pai não sabe dar e que a mãe também não sabe. É brincadeira, tem diversas formas, o filho escolhe justamente aquela que o pai não sabe dar. Ou não é? Por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade também que ela não se costuma, a gente não é doutrinado a olhar para o lado bom da vida. A gente só é doutrinado a olhar para as coisas ruins. É simples assim. Só coisa ruim. Ninguém te ensina a enfrentar os problemas. Agora, identificar problema, são campeão. Até inventa o problema se não tem. Tem até essa capacidade, né? Mas é fácil enxergar o problema do outro. Não é? Identificar o outro, o que precisa, isso é barbada. Agora eu estava olhando o chat aqui, ó, a Elis comentou, eu estava ansiosa na arquibancada, não tinha ninguém. E como é que tu te sentiu quando tu olhou para essa arquibancada? Que não tinha ninguém, ficou triste? Né? Sim, fiquei triste. Ó. Tem que olhar para pai e mãe, tá? Pai e mãe, nem sempre a gente tem convivência. Tá? Pai e mãe, vamos olhar para isso. Quem são os pais? Quem são nossos pais? Os pais são pessoas? Eu nasci pai, sou pai, nasci pai. Pai e mãe são funções, galera. Assim como a desempenhada por gerente. Cada gerente tem o seu modo de atuar, pelo que aprendeu e pelas suas crenças. Nossos pais, antes de serem pais, eles são quem? Pessoas. Antes de serem adultos, eles foram jovens. Antes de serem jovens, eles foram crianças, que foram bebês, que vieram através dos pais deles. Mas como é que a gente chegou aqui? Por duas pessoas.
duas pessoas, que é nosso pai e a nossa mãe. São duas pessoas que nem se conheciam. Aí se conheceram e se relacionaram. Quando eles se relacionaram, eles tiveram um filho. Veja bem, esse filho, ele é resultado de uma relação amorosa. Só que antes deles chegarem aqui, eles são pessoas que trazem dores, traumas, receios, mágoas, sabe? Aí eles trazem de conforme eles aprenderam. Que ano é teu pai mesmo, a tua mãe? Vamos olhar para isso? Que ano eles são? Agora tu olha qual era o grau de informação naquela época em relação ao que tu tem hoje. Como é que era naquela época fazer terapia? Há pouco tempo, eu vim de Alegrete, Rio Grande do Sul, eu vim de Alegrete, fronteira oeste. Né? Há pouco tempo, cara. Estou falando aqui de 15, 20 anos. E eu acho que ainda falam assim. Para que terapia? Que psicólogo? Que terapia? Vai pegar da enxada. Agora tu imagina como é que era aqui atrás, cara. Aí nós, lá cheio de informação, hoje tu faz informação, abre o Instagram. Meu Deus do céu. Quanto terapeuta, né? Joga uma pedra e sai 50 numa árvore. Né? Tudo falando de terapia, dando dica, mostrando, explicando. Né? Agora nós estamos aqui online. Quantas pessoas estão? 53 pessoas online, falando de consciência, falando da área terapêutica, né? Olhando para suas dores, refletindo. E aí a gente pega essa reflexão e ao invés de olhar para a nossa vida, a gente olha e faz assim para o pai e para a mãe. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Ah, eu sou assim por causa da minha mãe. E aí é que entra a nossa mudança de consciência. Ter a informação é uma situação. A gente consegue ter informação. Só que essa informação, ela deve me servir para eu mudar a minha consciência. Muita gente pega, vou fazer constelação. Eu recebo dezenas de clientes que dizem, Luiz, eu faço constelação, e o troço não sai do lugar. Claro que não sai. Claro que não vai sair. Porque a constelação, ela não vai fazer nada sozinha. Só que ainda, e tem gente que vende a constelação como uma magia que vai transformar vidas. Cara, existe toda essa reflexão, existe toda essa parte energética, ok. Mas se eu sigo pensando da mesma maneira, eu não saio de lugar nenhum. Eu não vou a lugar nenhum com isso. E mais, quanto mais informação eu tenho não trabalhada, isso me gera o que a gente chama de obesidade mental. E a obesidade mental é muito pior do que aqueles que pegam uma informação e trabalham só aquela informação. Às vezes, com uma informação, tu pode ir ao mundo. Eu comecei a mudar minha consciência a partir da minha primeira regressão que eu fiz no curso de psicoterapia. A primeira regressão que eu fiz. E até hoje ela significa muito. Se eu disser para vocês que tem hora que eu não preciso nem da informação, o acolhimento é aqui dentro. O tomar o pai e a mãe é aqui dentro. Mas eu tenho crenças que me bloqueiam. Eu tenho crenças que me impedem de seguir à frente. Quando a gente fala o menino, o homem com falta de energia masculina, por exemplo, com falta de ação, ele deve se desprender da esfera materna. E a mulher se desprender da esfera paterna. Luiz, eu tenho que abandonar eles, Luiz. Claro que não. Ah, mas eu tenho que conversar com meu pai, com a minha mãe, eles nem aí estão. Não tem que fazer nada disso. Como é aqui dentro. Oi? E como seria isso?
É isso que eu estou explicando aqui. Vou mostrar aqui agora, quer ver? Ó? Isso é de dentro para fora. Isso é o sentir, não é o existir. Nós somos feitos de quê? Aí vamos dizer carne e osso. Sim, mas de onde é que surgiu? Onde é que surgiu essa carne e osso? Né? Surgiu de um pai e de uma mãe. Nosso pai está presente em 50% das nossas células. E a nossa mãe, 50% dentro da nossa. Lembra que eu expliquei para vocês? Ó, pai e mãe, surgiu o filho, né? Eu só olho do momento que eu surgi para frente. Só isso. Do momento que eu surgi para frente. Do que eu surgi para trás, não me diz respeito. Como meu pai e a minha mãe se relacionam, isso é do relacionamento amoroso que vem antes do pai e da mãe. Pai e mãe não se separam. Quem se separa é o casal. Só aqui tem muita crença a ser significada. Por exemplo, o modo que eles se relacionavam, o modo que o meu pai agia com a minha mãe, o modo que o meu pai agia com o trabalho, o modo que a minha mãe agia com o trabalho dela. Será que ela trabalhava ou não trabalhava? Será que ela comandava a casa ou ela era omissa? Ó, outra palavra que vem de crença. Às vezes, escutar o cônjuge confunde a pessoa com ser omisso, ou ser omissa. Muitas vezes o homem tem que aprender a escutar o que a mulher fala. E a mulher também escutar o que o homem fala. E muitas vezes um tem que conseguir dar espaço para o outro agir também. Que às vezes, por exemplo, o nosso cônjuge, seja o homem ou a mulher, eles acabam não tendo ação ou atitude, mas não porque eles não querem ou não conseguem fazer. Muitas vezes a gente acaba tendo falta de atitude porque o parceiro ou a parceira acabam não deixando nós fazer. Aquela história de pensar em fazer, acabam fazendo antes. Então tem muita coisa em relação a isso. Mas aí tem crenças a serem ressignificadas, tem crenças a serem resolvidas. E isso reflete. Não é somente pai e mãe. Por que a gente fala tanto em pai e mãe? Chega uma hora que diz assim, meu Deus, deixa os dois em paz. Não é. É porque ali vem a origem. Quando eu excluo um pai e a mãe, não é só o pai e a mãe que eu estou excluindo. Eu excluo toda a minha egrégora lá atrás. Em 11 gerações, eu tenho mais de 5.000 pessoas envolvidas. 11 gerações. Deve ter gente aqui que deve ainda estar na terceira geração, convivendo com a terceira ou quarta geração ainda hoje. De 4 gerações, são só 7 para trás. Completa 5.000 pessoas. Quando eu jogo pedra, por que eu falo isso? Porque o teu pai, ele aprendeu a fazer de acordo com os pais dele, os teus avós. A tua mãe, idem. Então, cara, como é que a gente vai cobrar para um pai ser mais calmo, onde ele teve uma infância ríspida e rígida, de agressividade, de violência, relacionado a álcool? É muita coisa envolvida. A gente só agradece a vida e faz o que tem que fazer. A gente segue em frente. A gente dá sequência à vida que chegou até nós. A gente não está na ponta. Nós não somos a ponta, nós somos o meio. Porque ainda tem o futuro. Essa ponta ela vai sempre renovando. E os nossos filhos, os nossos netos vão depender da gente. Assim como nós estamos aqui, resultado dos nossos pais, dos nossos avós e lá atrás. Então, é uma sequência. Só que o que está acontecendo agora? Parece que aumentou o nível de informações, só que muita gente está usando essas informações como bengala. Tem gente que chega para ser atendida e fala e já me larga um livro. Porque eu sou assim por causa da minha mãe, por causa não sei o que. Não, tu é assim porque tu enxerga a tua mãe de tal jeito.
Não, mas a minha mãe, ela é desse jeito. Ok, essa é a tua mãe? Tu quer mudar ela ou tu quer mudar o teu ponto de vista? Olha a dica do professor. O meu ponto de vista, o meu modo de viver, que é complicado. Né? Porque você É, tem uma situação que você tem muitos com o mesmo problema, você tentando, você parece um louco na história. É um pouco complicado para você tentar modificar a si também. deixa eu te É falar como uma aquela história coisa. do da caverna. Gutierrez, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Qual difícil tu tá escolhendo? Olha a pergunta. Quero que todos reflitam, tá? Eu tô falando com ele, mas é com todos, tá? Qual difícil vocês estão escolhendo na vida de vocês? Ter uma vida de sucesso é difícil. Ter uma vida medíocre também é. Ter uma vida feliz é difícil. Ter uma vida triste também é. Pensa. É fácil ter uma vida de tristeza? Não, É fácil? nenhuma Não. delas. Não, É fácil ter uma vida de sucesso, de felicidade? não. Qual Tem que difícil ser tu tá construído. escolhendo? Qual difícil tu tá escolhendo, meu amigo? Vamos lá. Qual difícil todos vocês? A pergunta para todos. Qual difícil vocês estão escolhendo para a vida de vocês? Uma boa pergunta. Haha, é o que a maioria está escolhendo. Por quê? Por que a gente escolhe a vida difícil na falta, na escassez, na tristeza? Sabe por quê? A gente atrai os olhos dos outros. Através da tristeza, eu tenho falta. Falta de acolhimento, falta de atenção. Eu quero ser visto, muitas vezes. Claro, tem os fatos em si, mas os fatos, eu quero dizer para vocês, fatos são apenas gatilhos que me arrematam a sentimentos já interiorizados. São só gatilhos. A pessoa que te irrita não é a pessoa que te irrita, tá? Não é a pessoa que te irrita. Ela tem reações que te levam à irritação. E são essas reações que a gente tem que olhar. Só que está vinculado lá ao passado. Só que o passado eu não mudo. Mas eu posso mudar o atual e o presente e o futuro. E qual escolha a gente está fazendo? Qual escolha vocês estão fazendo para a vida de vocês? Eu quero que vocês pensem em dinheiro. Eu quero que vocês se imaginem muito ricos. Ricos, de verdade. Agora se imaginem nessa riqueza e nisso vocês enxergam os pais ou os familiares de vocês. Como eles estão olhando para vocês? Primeiro, vocês conseguiram se imaginar rico? Segundo, qual o nível de riqueza? Terceiro, qual foi a reação dos pais de vocês vendo isso? Qual foi o teu sentimento vendo os pais de vocês? E vocês na riqueza e eles onde eles estão? Pena? Se sentiu merecedor ou não merecedor? Eu não posso ser rico porque senão a minha família vai me julgar. Eu não posso ser rico porque como eu vou ser rico, a minha família é pobre. Se eu for rico, a minha família vai me pedir dinheiro e eu não quero incomodação na minha vida. Eu não quero ser rico porque rico é arrogante. Rico é egocêntrico. O dinheiro transforma as vidas. Vocês têm essas crenças aí? Alguma delas que eu falei agora? Isso tudo é crença, gente. O dinheiro não faz nada. O dinheiro não faz nada.
Imaginem vocês na profissão. Deve ter, por exemplo, a manicure. Vocês querem ser manicure rico ou pobre? Agora, se vocês forem ricos, vocês vão ser humilde ou desumilde? Olha a ligação, cara. Olha a ligação. Quando eu escolhi ser terapeuta, era uma situação. Mas eu não quero ser terapeuta. Eu quero viver de terapia. Para eu viver de terapia, eu tenho que me doar mais. E me veio a lembrança do Jonas, onde ele falou, eu vou ser um hippie rico ou um hippie pobre? E assim o Luiz pensou, eu vou ser terapeuta rico ou pobre? Tudo são escolhas. O que tu tá fazendo com a tua escolha? Será que eu vou ser desumilde se eu ficar rico? Porque terapeuta tem que ser pobre? Não. Veja bem. Se alguém falar firme com vocês, qual é a reação que tem? Eu confesso que eu não sou um cara de fala muito mansa, não. Eu não sei falar manso. Não sei falar na amorosidade assim, desse jeito, sabe? Claro, no atendimento, a pessoa com depressão. Eu sei lidar com toda a amorosidade, sim. Mas não passa a mão na cabeça, não. Não dá. Eu tenho que mostrar para ela um caminho. A hora que ela desperta, eu vou acrescentando, eu vou elevando ela para o próximo nível de consciência, para sair da zona de conforto. Aliás, eu faço um desafio que são 6 sessões apenas. Um pacote de sessões de apenas 6 sessões. Qual é a impressão que tem? Se alguém fala, por exemplo, se vocês veem uma briga na rua, tem pessoas que vão lembrar de chamar a polícia, tem o cara que vai lá e vai querer apartar, tem o cara que vai lá e vai bater no cara, num deles, ou tem lá que vai sair correndo de medo. Por que isso? Por que cada pessoa tem uma reação diferente? Ali está somado. Qual foi a ambiência que essa pessoa cresceu? Quais foram as crenças que ela recebeu? Quais foram os traumas que ela recebeu? O que ela passou? Como é que foi a vida dela? Uma vida de abusos, uma vida de agressões, uma vida de pancadaria, ou uma vida de ausência, de solidão. Tem gente que é órfão de pai e mãe, mesmo tendo os pais juntos. Órfão de pai e mãe não é só de pais falecidos. Observe. E órfãos de pai e mãe não quer dizer que porque os pais batiam. Às vezes, pelo contrário, a gente vê isso. Os pais que dão de tudo para um filho, e o filho ainda pode ser órfão de pai. O pai que é super amigo do filho, que é amigão demais pra caramba, parceiro, faixa, será que ele está conseguindo transmitir, impondo limites ao filho? Educando o filho? O que é educar? Colocar limites. Uhum. Educar é colocar limites, cara. Por isso que eu estou falando. Como é que eu vou tirar o digital do meu filho? Eu não vou tirar o digital do meu filho. Eu vou mostrar limites dele e o como usar esse digital pelos olhos que eu estou vendo agora. Qual é o resultado disso? Meu filho vivia enfurnado no videogame. Eles jogam, agora estão de férias e jogam videogame direto. Se tu olhar o meu filho com 13 anos, ele foi agora para o 9º ano. Ele está fazendo 2 cursos porque ele pediu. Um online, ele está fazendo agora para venda de afiliado, e o outro ele está fazendo presencial aqui de desenvolvimento de site e designer gráfico, que é 2 anos de formação, com 13 anos. Se ele vai usar isso depois, não me interessa. O que interessa, eu estou fazendo do meu jeito, estou empurrando ele, cara, quer ir, vai lá e faz. Foi ele que me pediu.
E aí? Será que ali na frente, porque eu dei, será que se ele não aproveitar, como é que ele enxerga isso, será? Eu não sei. Eu não sei como ele vai enxergar. Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês, isso é real. Não existe pais, nem mães, pais no plural, ambos, que não vão frustrar os filhos. Escrevem isso. Não existe pais que não vão frustrar os filhos. Por que que eu digo isso? Porque a frustração depende da expectativa. Só é frustrado quem tem expectativa. Isso é uma crença. É de acima daquilo que eu acredito. Se não ocorre como eu quero, eu fico frustrado. Às vezes tu dá a isca ou anzol, entregou para o cara pescar, ele diz, mas faltou ainda a isca ou o anzol, diz assim, faltou a varinha. Quando tu deu a vara, deu tudo, o anzol, assim, mas nesse rio aqui não tem peixe. Ou seja, a gente não é doutrinado a agradecer pelo que tem, e sim se lamentar pelo que falta. Pensa, olha para isso. A gente se lamenta pelo que falta, mas não agradece o que tem. E como é que eu vou querer ter mais se eu não sou grato pelo que eu tenho? Tem quantas pessoas aqui, se largar R$1 milhão no colo da pessoa, a pessoa é capaz de ficar pobre no dia seguinte. Fica pobre do mesmo jeito. Por quê? Fica pobre do mesmo jeito. Porque não sabe lidar. Com comportamento. Se eu não conseguir lidar com R$500, com R$1.000, com 5.000, com 10.000, como é que eu vou lidar com 1 milhão, cara? Pensa, olha. Então, tudo são níveis de consciência. E tudo é um processo. Luiz, eu vou fazer uma constelação, eu vou destravar. Destravar o quê? O que tu está esperando? Uma varinha mágica? Olha para te ver, a gente quer tudo pronto. Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o processo. Não, o processo dói, eu não quero. O processo dá trabalho. Eu quero o resultado. Essa é a pergunta clássica que eu faço quando a pessoa me procura. Como é que é? Eu isso respondo. Tá, mas tem resultado? Qual é o resultado que tu espera? Não, eu quero ter relacionamento saudável. Beleza, e o que que tu quer fazer? O que que tu faz para ter um relacionamento saudável? O que tu quer fazer? O que tu está disposto a fazer? Não, estou disposto a fazer terapia. Então, vamos lá. Quanto é que é a sessão? É tanto. Tá, mas a sessão me resolve. Oi? Oi? Como a sessão resolve? A sessão vai te dar respostas bem profundas. Coisas que tu não vai nunca, se brincar, tu nunca ouviu falar. Agora, o que que tu vai fazer com isso? Tu está disposto a pagar por isso? Quando eu falo isso, eu não estou falando de valor dinheiro, não. O valor dinheiro é bem pequenininho. Perto do valor que que a pessoa, que o cliente, que eu tive que investir para minha transformação. Não é só o valor financeiro. Eu falo emocional. As amarras tu vai soltar, se tu quiser. Aí depende do qual difícil tu vai querer olhar. Aquilo que a gente comentou antes. Que difícil tu tá escolhendo para tua vida hoje? Porque ficar onde está, para mim, é muito difícil. Hoje eu vejo isso. Imagina se eu ficasse onde eu estava lá. Caramba, cara, será que eu estava aqui? Eu me pergunto isso. Eu perguntei para eu e minha esposa, a gente se pergunta isso. Entende? É um processo. Tudo na vida é um processo. Como é que eu faço para salvar meu relacionamento, Luiz? Eu quero mudar meu marido. Como que tu faz isso? Mudar os outros é um desafio muito grande. Eu acho impossível isso. Às vezes é o mais caro que tem.
Mas esse é o Tá pior, doido. esse é daquele que tu investe a vida e Não dá não certo, muda. não. Mas claro que não. Por que que qual é o que que a pessoa tem que olhar? Qual é o desejo que eu tenho de mudar a outra pessoa? Pra quê, né? E eu? Faço o quê? Tem que aprender a conviver com isso. O dose é porque tem Não. comportamento que é... Ó, baita crença também. Baita crença também. Imagina tu Qual falar isso seria para um filho de a crença narcisista. adequada? Imagina falar isso para um filho de narcisista. Tem que aprender a conviver. Não, o narcisista tem que aprender a se afastar. Infelizmente. Narcisista, então, cara, se ele escolher querer ser mudado, perfeito. Mas olha, eu não conheço um ainda. Meu Jesus Cristo. Tá? Aí não pode aprender a conviver. A gente tem que saber o que tem que como é que se resolve. E aí é não julgar. O caminho é tentar, é conseguir tomar essa mãe ou esse pai aí. Desse jeito. Meu pai. Isso é só com terapia, mas não é presencial. Presta atenção. O tomar pai e mãe, eu não estou dizendo que tem convivência. Prestem atenção, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É eu saber o meu lugar no sistema, dentro, diante essa mãe, esse pai, e saber que ela tem as dores, é do jeito dela e não tem como mudar. Ponto. Mas eu recebi a vida através deles. É uma coisa que tem que ser trabalhada. Porque a pessoa, independente, vinda de um sistema narcisista, cara, tem dor pra caramba, velho. Só que ela tem que ser forte. O papel do terapeuta é mostrar para ela um lugar de força. E mostrar que a história dela é de força. E ela tem que pegar essa força e usar de maneira diferente. E não usar essa situação como bengala para ficar onde está. Esse é o grande problema. É conseguir fazer isso. E tem muitos que querem fazer isso e estão conseguindo. Eu atendo. E é uma força do caramba, velho. Filho de narcisista tem força pra caramba. Pensa. É muita força. É só fazer ela enxergar isso. Então, pessoal, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, crenças, para a gente poder crescer, não esqueçam. É ser, fazer e ter. Primeiro eu sou, depois eu faço, para eu poder ter. Tá? Eu sou, faço e tenho. Para isso eu preciso de ambição, que a ambição, na verdade, ela é de transformação. Eu preciso ser mais do que eu sou, para fazer mais do que eu faço, para eu poder ter mais do que eu tenho. Ambição não quer dizer me fugiu a palavra agora, ganância. Ganhou. Não quer dizer ganância. Ressignifiquem isso. Ambição, ela é transformação. Tá? Ganância, não. Ganância bota o ter antes do fazer e do ser. Ó, é nessa ordem. Ser, fazer e ter. Certo? Quem aqui conseguiu entender? Quem não conseguiu entender? Quem quer? Quem acha que não é nada disso? Quem acha que eu estou bloqueando? Quem acha que é frescura do A Luiz? questão de fazer, geralmente me gera bastante dúvida. Geralmente, quando eu fico com dúvida, pronto, eu paraliso, porque é justamente ali que está o ponto de partida. Eu sinto muita dificuldade com a questão no ponto que me deixa em dúvida. Eu creio que também seja um dos poréns. Acho que muitos já colocaram como ansiedade, o pessoal digitando aí, né?
E Uhum. eu sempre a dificuldade na questão de fazer. Eu tenho coragem, muito me chama de sem coragem. Você não tem coragem, mas já testei. Minha coragem ela vai muito longe. Eu tenho que ter cuidado também com ela. Porque pode ser que tem coragem, é tipo pular de um penhasco. Você pode pular e dar certo, mas pode pular e se esborrachar. Não é isso? Foi mais ou Pode. menos. Não sei se eu entendi bem o que tu quis falar, tá? Mas, por exemplo, assim, falando do fazer, tá? Que te bloqueia, certo? Provavelmente tu tem algum movimento interrompido com o pai aí, tá? E tu tá na busca da segurança. Tu te sente inseguro. E a Isso. segurança é o colo da mãe. É, Desprender da muito esfera bom. materna é o caminho, tá? Esse é o caminho. Como seria desprender da esfera? Desprender da esfera é tu te tornar independente da tua mãe. Sair de Emocionalmente, casa. principalmente. Não precisa sair, é aquilo que eu falei. Tá? Como Agora, como vai ser? aí tem que ter um processo. Não tem como eu te dizer um padrão, porque não existe. Eu Por já exemplo, imaginei isso mais fora. o que te fez ser preso na tua mãe? Entende? É para aí que a gente vai olhar. Para aí que deve ser visto. Tá? O que me fez ser preso na minha mãe? Por exemplo, meus pais se separaram, meu pai saiu de casa, meu pai batia na minha mãe, o que acontecia? Né? Ou meu pai era omisso, a minha mãe que tinha voz ativa, entendeu? Aí como é que eu enxergo esse pai? Fraco. Se eu enxergo o pai fraco, dentro de mim ele está fraco. Se eu estou com meu pai fraco, a minha energia masculina está fraca, eu tenho menos poder de ação. Ou seja, No o meu caso, fazer no vai meu estar caso era interrompido bem aí. interessante. Acho que em muitas situações eu era colocado, como eu sou mais velho, a tomar posições, decisões como se fosse ele, Perfeito. né? E aí eu fico assim, onde é que está o exemplo disso aqui como um homem, né? Aí eu não vi, eu ia lá, executava, dava certo, opa, beleza. Mas fica sempre aquele mais. E até hoje é assim, e a idade está chegando, e isso não vai melhorar, não, vai ficar mais complicado. Sabe? À medida que a pessoa vai ficando mais idosa, vai ficando mais dependente. É isso que eu estou percebendo neles também. E eu, Uhum. né? Então, o que eu digo, né? Hoje a gente cresceu. Tu cresceu, tu não é mais criança, tu é adulto agora. Certo? Tu Uhum. é adulto e agora tu toma as tuas escolhas. Resumo, hoje tu assume esse lugar se tu aceitar. É autorresponsabilidade. Eles não sabem fazer diferente. Lembra que aquele raciocínio que a gente fez, vem lá do pai e da mãe, como é que eram teus Sei. avós, sabe? A gente olha para Uhum. esse lado e claro que pode ter fatos, situações também ainda relacionado a isso, tá? Como, meu coraçãozinho? Não é questão de... Certo, pessoal? Então, assim, o que eu digo, Gutierrez? Cara, melhor custo-benefício hoje, melhor custo-benefício hoje é um MAP em grupo, tá? É a mentoria de aceleração pessoal em grupo. Eu tenho ela eu tenho as mentorias individuais, tenho os atendimentos em grupo, né? Só que o MAP em grupo, ele é um dos melhores custo-benefício que eu acabei fazendo, tá? O MAP em grupo, por exemplo, eles são 4 meses de aulas, de encontros online com dinâmica sistêmica, enfim, aqui são os encontros pelo Zoom em grupo, durante 4 meses com encontros semanais. Então, são em torno de 16 encontros aí online em grupo, tá? Fora a plataforma, onde lá já tem, por exemplo, já tem aulas gravadas, que eu estou fazendo exclusivamente para o MAP, que é na plataforma Eduz, que está lá também à disposição. E nessa plataforma também tem e-books, lá vai ter dinâmicas
que na verdade são exercícios que vocês vão acabar fazendo, exercício fora da aula, e vocês vão trazer para a aula online ao vivo, onde a gente vai trabalhar aquilo ali. Então, tem toda essa parte da plataforma, 1 ano de plataforma online, de plataforma da Eduz liberado, então tudo que for material que eu for lançando, eu vou lançando nessa plataforma, tá? Então, vai estar sempre sendo atualizado esses materiais, e sem falar no custo-benefício, né? Em questão de valores. Valores é bem menor, muito mais conteúdos, muito mais aulas, encontros ao vivo, do que uma individual, por exemplo. Tá? E eu fiz ainda uma promoção para o pessoal que está assistindo essas aulas gratuitas. É uma promoção que dá o equivalente a R$ 980 em bonificação. O que é isso? Fazendo a inscrição hoje, por exemplo, até a meia-noite, vai ter R$ 500 de desconto, isso está, os R$ 500 de desconto, vai estar hoje, vai estar amanhã e vai estar sexta, os 500 de desconto. Porém, hoje, quem fizer a inscrição, além dos R$ 500, vai ganhar também uma sessão individual de 2 horas de mentoria, individual, tá? Que eu cobro R$ 480 uma sessão. Então, fazendo a inscrição hoje, ganha R$ 500 de desconto mais uma sessão de mentoria individual. Se tu pegar os R$ 500 mais os 480, tem R$ 980 de bonificação, tá? Eu vou colocar hoje, lá naquele grupo do WhatsApp, onde a gente estava, eu vou colocar o link, e quem quiser aproveitar essa barbada, já aproveita e faz a inscrição, tá? O início das aulas online ao vivo vai ser dia 9 de fevereiro agora. Os inícios das aulas ao vivo. Só que já tem aulas, videoaula já lá na plataforma para já irem trabalhando. Então, o que tem lá na plataforma agora? Já tem um exercício dinâmico, que é a situação de vida atual, como tu enxerga a tua vida hoje, como tu quer enxergar ela, quais são os teus objetivos frente a isso. Tá? Então, tem 2 ou 3 dinâmicas já lá disponível, vai ter mais, sem falar uma gama de vídeos. Eu acho que até tinha anotado aqui para mostrar para vocês. No final, até o final do ano, vai ter equivalente a mais ou menos uns 50, 60 vídeos gravados lá, videoaula lá. Tá? Sem falar, tudo que eu for fazendo, vai estar tudo no MAP. Ou seja, o MAP vai ser a minha principal mentoria em grupo que eu vou ter. É um lançamento que eu estou fazendo o MAP, mentoria de aceleração pessoal. Eu comecei a trabalhar ela em outubro do ano passado, a planejar ela, e eu, para lançar ela agora, era para ser em janeiro, e eu adiei para fevereiro, né, para o dia 9, para iniciar, e o lançamento eu estou fazendo agora, tá, com essas aulas. Certo, pessoal? Então, e outra coisa, amanhã é o nosso encontro também, amanhã a aula aqui, sobre relacionamentos. Tá? Então, amanhã a gente vai falar exclusivamente sobre relacionamentos. Então, quem quiser convidar aí amigo, parente, tá? Podem compartilhar lá o link do grupo, qualquer coisa me chama lá se não tem o link. Eu vou colocar lá no grupo depois, amanhã eu coloco lá o link do grupo do WhatsApp para compartilharem, tá? Para quem quiser vir participar e assistir essas aulas. E a última aula, que é na sexta-feira, ela é exclusiva de procrastinação e autossabotagem. Né? Acho que essa aí encaixa para ti, né, Gutierrez? Essa aí tô dentro, né, meu? Essa tu vai estar, né? Essa é certo. Vamos lá, gurizada, tá? A gente vai fazer dinâmicas aí nessa de procrastinação, autossabotagem, tá? Amanhã em relacionamentos também a gente vai fazer algumas dinâmicas aí bem bacana, tá? Para relacionamento. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver alguma dúvida, só abrir o microfone.
Luiz, Oi, Esther. a gente está com um pouco de dúvida aqui sobre o perfil do narcisista. Assim, rapidamente, se tu puder falar sobre isso. De grosso modo, o narcisista ele se apresenta de uma maneira abusadora, agressiva dentro de casa, e para os outros ele é a melhor pessoa do mundo. Ele consegue fazer com que a pessoa se torne totalmente dependente dele ou dela, emocional, e ainda faz com que o filho seja totalmente culpado por tudo de ruim que acontece na vida dele. Mas na frente para as outras pessoas ele é a melhor pessoa do mundo. Ele é uma pessoa que tende a ser mais sedutor ou sedutora, sabe? Uma pessoa que fazer tudo que eu digo agrada bem a pessoa. É nesse nível, assim, é bem amplo o troço. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Gratidão, Luiz, gratidão. Imagina, Esther. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Certo? Então, pessoal, gratidão imensa pela presença de todos hoje. Eu aguardo todos vocês amanhã. Não me abandonem. Venham nessa rotina, tá? Venham para essa imersão maravilhosa aí. E eu vou colocar o link, então, lá da mentoria hoje, tá? Com essa promoção, que é hoje até a meia-noite. Quem fizer hoje até a meia-noite ganha a sessão individual completa de 2 horas, com constelação familiar ou regressão, o que for preciso para aquele momento, tá? Se quiser, não, Luiz, eu quero a constelação, vai ser a constelação. É o que eu mais faço. Certo, pessoal? Olha a Jaque! Meu Deus! Ô, minha amigona, meu Deus, minha colega! Ó, nossa, quanta história, que massa! Gratidão, Jaque, pela presença, minha amiga. Certo, pessoal? Eu que agradeço por poder estar aqui te vendo, te ouvindo. Coisa Imagina. linda. Gratidão, Jaque, gratidão mesmo. A Jaque acompanhou o meu processo inicial lá na psicoterapia reencarnacionista, ela foi minha monitora, né, Jaque? Oh, que massa. Gratidão, minha amiga, gratidão. Foi muito bom. Eu estava junto na tua regressão, porque a gente Com era certeza. do mesmo grupo. Mesmo grupo. Que legal, tu viu? Até hoje. Tá aqui. Obrigado, minha amiga. Gratidão. Eu que agradeço. Pessoal, então, uma boa noite a todos. Durmam com os anjinhos, né? Até amanhã, eu aguardo vocês às 8 horas e eu vou colocar o link lá. Um grande abraço a todos, certo? Aproveitem a promoção, hein? Aproveitem. Grande abraço. Tchau, tchau.